Fala galera, beleza? Dando continuidade à nossa série Avaliação Fisioterapêutica na UTI, chegamos ao terceiro episódio em que vamos falar do ouvir. Você tem costume de ouvir as queixas do seu paciente na UTI? Roda a vinheta! Fala pessoal, sou o professor Daniel Lago e hoje a gente vai falar sobre um ponto importante da avaliação fisioterapêutica na UTI, que é o ouvir. Principalmente ouvir as queixas do seu paciente. É isso, Mai? Até porque dentro do contexto da terapia intensiva, né, aquele paciente ele continua tendo sentimentos, continua tendo sensações, né, e isso não deve ser negligenciado pela gente, né, porque o objetivo da gente é deixar o paciente o melhor possível, né? Então, às vezes, até mesmo são coisas simples que a gente pode realizar, né, com muita facilidade para melhorar, né, melhorar o paciente, para promover bem-estar para aquele paciente. Isso, e depois de ver, né, o paciente, como a gente apresentou no vídeo anterior, ver toda a estrutura que envolve o paciente, ouvi-lo é fundamental. Então, eu tenho que saber o que aquele paciente está sentindo. Se ele tem alguma queixa, porque as queixas dele também vão direcionar para o meu diagnóstico e vão direcionar para a minha assistência. Eu costumo perguntar para todos os meus pacientes quase uma sequência, né, que eu acabei montando ao longo dessa trajetória na terapia intensiva. Sente dor, sente cansaço, né, falta de ar, sente fome, sente vontade de ir embora. Então, quando ele responde não, não, sim, sim, então tá tudo correto. Então, sem dor, sem falta de ar, com fome e com vontade de ir embora. E a gente costuma brincar, pelo menos eu brinco muito, que vontade de ir embora até a gente tem que acabou de chegar, né? Que imagine eles. Até para quebrar o gelo, né? Para fazer o paciente sorrir, que a gente sabe que é muito complexo, né? Aquele ambiente de terapia intensiva para o paciente, né? O medo, enfim, várias coisas que acabam acontecendo deixa aquele paciente muito tenso, né, e muito preocupado com o que vai acontecer com ele nas próximas horas. E a gente tem que ter realmente os ouvidos atentos, porque muitas vezes a nossa terapia com o paciente é basicamente ouvi-lo. Quantas vezes eu já fui atender um paciente com uma proposta e lá ele só queria falar, ele só queria colocar para fora algo que ele estava ali incomodando, que estava ali machucando, lhe magoando, ele precisava colocar para fora aquilo. E muitas vezes a gente nem faz a terapia proposta, né? E faz só essa ouvidoterapia aí. Ouvindo o paciente, ele se sente muito melhor com aquilo. Eu também gosto muito dessa quebra do gelo, né? Na hora de abordar o paciente, justamente pelo que a Mai falou. Imagina você estar num ambiente sem sua família, sem pessoas conhecidas, né? Com medo do que está acontecendo. Você está doente, né? Você está ali numa situação crítica, então com medo do que pode acontecer com você, né? Do que está por vir. E a gente chega já com uma certa leveza, né? Transformando aquele ambiente em algo mais leve. Então, eu gosto muito nessa hora de avaliar, de ouvir, né, o paciente, de ouvir as queixas dele e fazer algumas perguntas, né, já direcionando para aquilo que me interessa, principalmente dor, dispneia, que são queixas muito frequentes na terapia intensiva, mas faço outras duas perguntas para dar essa quebrada de gelo. E, logicamente, deixo ele à vontade para falar outras coisas que, porventura, ele esteja sentindo. E, lógico, que também a gente tem que direcionar também essa conversa. Isso, para não ficar bagunçado, né? Senão o paciente vai embora falando de outras coisas. Pois é, conta toda a história da vida, né? A gente sabe que a gente tem que ouvir, que vai ser importante para esse paciente, mas a gente também tem que fazer um certo controle, né, daquela conversa, né? Direcionar para informações que são importantes para a gente também, né? Como, por exemplo, se aquele paciente tem uma doença pulmonar prévia, se aquele paciente passou por cirurgias prévias, enfim, né? Para aqueles que têm capacidade de falar, para aqueles que estão aptos à fala, né? Porque, logicamente, no ambiente da terapia intensiva, a gente tem aqueles pacientes que estão entubados e sedados e que a comunicação ela vai ser prejudicada. Mais limitada, né? Então, o paciente que está acordado, que tem um bom nível de consciência, né, você vai ouvi-lo, você tem que ouvir. Ouvir faz parte do processo da avaliação, porque nesse momento de fala do paciente, muitas coisas você acaba descobrindo que não estavam no prontuário, que não estavam relatadas, que a equipe não sabia. Tá? Às vezes, por exemplo, quantas vezes o paciente faz uso de algum medicamento controlado em casa e não estava registrado em lugar nenhum, então a gente vai lá e já leva essa informação para a equipe, o paciente usa tal medicamento e ele não tá recebendo aqui, é importante que
que isso seja, né, resolvido. Tá? Mas, como a Mai falou, a gente tem que direcionar realmente a esse ouvir. Porque se deixar, tem paciência e vão contar aí a história da vida toda do cachorro, do periquito, do papagaio, e a gente se perde, né? A gente gasta aquele tempo, muitas vezes que era para intervir, ouvindo o paciente, e muitas vezes é um ouvir que não vai trazer nenhuma repercussão positiva. Então tem que saber dosar. Isso, né? exatamente. Tem que saber dosar a coisa. E aproveitando essa questão da privação de sono e utilização de medicamento, isso é importante porque muitas das vezes uma grande barreira que a gente vai visualizar é a recusa do paciente por referir, né? Que não conseguiu dormir. Que quer dormir. A queixa dele é sono. Que não conseguiu dormir por causa das zoadas, né? Bomba, ventilador, intercorrências Movimento, que acontecem, né? Movimento. Então o ambiente já é ruim por si só. Imagina aquele paciente que já tem algum distúrbio de sono associado. Então, assim, sempre buscar essas informações, né? Esses detalhes que o paciente coloca, porque isso vai facilitar a tua intervenção e até mesmo levar informações para a equipe de forma geral. Então, dor, dispneia, a falta de ar, né? Fadiga, o próprio sono, né? O paciente às vezes está com fome, tem vontade de comer algo específico, a gente pode levar essa informação, né? Para a equipe médica, para a equipe de nutrição, falar, o paciente não come tal coisa. Alguns pacientes, por exemplo, vários. Eu não tomo leite. Aí chega no café da manhã, vem o quê? Leite para o paciente. Ele não come, ele fica com fome. Então, assim, a gente tem que... Esse ouvir, ele vai muito além do simplesmente direcionar para a nossa avaliação específica. É uma parte, a gente tem que saber o nosso papel dentro do ouvir o paciente, o que importa para a fisioterapia, mas eu tenho que estar aberto para ouvir outras queixas que podem, logicamente, trazer benefícios para o paciente. E uma vez que a gente ouve essas queixas, é importante também a gente quantificar, né? Então a gente quantifica a dor por meio de escalas, né? Escala visual analógica, escala numérica, quantifica a dispneia, por exemplo, por meio da utilização da escala de Borg, né? Então é o que eu sempre falo, né? O transformar a informação em um dado clínico. Né? Sente falta de ar? Sim, tá, mas clinicamente qual é a repercussão disso? Né? Quanto que é essa dispneia? Quanto que é essa dor? Como que é essa fadiga que o paciente está sentindo? Né? Quantificar, transformar em um dado objetivo, por quê? Quando a gente tem um dado objetivo, um valor numérico, é muito mais fácil de eu saber se o paciente está melhorando ou piorando. Se a minha intervenção está trazendo resultado ou não está trazendo resultado. Então eu gosto muito de ter o dado quantificado, né, o número, porque isso me permite ter uma noção. E eu explico sempre para o paciente, né? Quando eu uso alguma escala de avaliação, como a escala de avaliação a visual analógica para dor, então a escala numérica, ou o Borg, eu coloco, isso é importante que o senhor ou a senhora me diga um número para a gente saber se o que a gente está fazendo aqui está trazendo benefício ou não, está melhorando ou não. Porque no próximo momento que eu vier atender o senhor, eu vou perguntar de novo e vou querer saber, tá melhor que ontem, tá pior que ontem, tá igual a ontem. Então a gente tem que ter esse controle também e esse ouvir apresentando ferramentas para o paciente para que ele possa também ter uma noção de como que se gradua aquilo, vai facilitar a nossa assistência. E logicamente nem sempre a gente tem os pacientes que vão conseguir traduzir por meio de números o que eles estão sentindo. Né? Então a gente vai tentando ali se adequar, mas tá um pouco, tá leve, tá moderado, tá muito insuportável, né? Então a gente tenta traduzir no sentido de que para que facilite a torna mais comunicação simples, com né? ele. Porque muitos pacientes não têm um nível de instrução muito boa que permita essa interpretação de que 0 é o pior e 10 é o melhor. Por incrível que pareça, a gente tem pacientes que não conseguem entender isso. Então, assim, uma dor é pouca, é média, é muito, né, é insuportável, então a gente vai tentando graduar de uma forma mais simples. Óbvio, se você tiver o valor, é muito melhor para o nosso controle. A gente sempre o que é melhor para a gente é melhor para o paciente, então a gente tem que pensar primeiro nele, não no nosso entendimento. Além de ouvir o paciente, ouvir as queixas do paciente, que é um passo fundamental da avaliação, a gente vai ouvir outras coisas também. A gente não vai encostar o nosso ouvido no paciente para ouvir os sons pulmonares, como era feito antigamente, mas a gente vai auscultar o paciente. Então, dentro do nosso método, a gente propõe o ouvir as queixas e a ausculta pulmonar como parte do O, né, do método VOT, o O de ouvir. Ouvir as queixas dos pacientes e auscultar o paciente. Por quê? A ausculta pulmonar, o uso do estetoscópio, ele é importantíssimo quando a gente pensa em alterações respiratórias.
Então eu tenho que saber fazer um bom uso do estetoscópio, saber como realizar aquela ausculta para identificar sons normais, sons adventícios, que podem me fazer pensar na necessidade de alguma intervenção. E nessa ausculta, né, é importante que ela seja realizada de uma forma sistemática, né, comparando iniciando pelo ápice, indo até a base e comparando sempre um lado com o outro, né, do paciente, para que a gente possa perceber também se não tem alguma assimetria, né, se a gente encontra o paciente com a ausculta dentro do que é esperado para ele ou não. E a ausculta, quando feita de forma sistematizada, já facilita a tua forma de avaliar, porque você já sabe como vai fazer e fazer comparação, como a Mai falou. Você tem que saber se o som de um hemitórax é igual ao do outro hemitórax. Porque como que eu vou saber se está aumentado, diminuído, tem ruído, não tem ruído? Eu tenho que comparar um som com o outro. Então essa que é a ideia. E a gente tem um documento publicado pela ERS que padroniza os sons respiratórios e muita gente ainda usa a terminologia de forma equivocada. Muita gente ainda aplica termos que não são recomendados e dentro do nosso método a gente ensina exatamente quais são os nomes corretos, os termos corretos, como que você vai descrever aquilo e, obviamente, como que aquela informação vai ser traduzida num possível diagnóstico fisioterapêutico para que a gente tenha uma prescrição bem correta, bem adequada. Então, os sons pulmonares que a gente vai ouvir, os sons pulmonares anormais adventícios, são basicamente 4: roncos, sibilos, crepitações finas e crepitações grossas. E tem aí o atrito pleural que pode ocorrer em algumas situações. E um termo muito comumente utilizado, que não é recomendado, é o murmúrio vesicular. Então, o murmúrio vesicular, acho que eu aprendi na formação, também. Você deve ter aprendido na formação também, que é o termo que usa, né? O MV. Muitos podem estar aprendendo agora, inclusive. Exatamente. Isso pode ser novidade para muita gente, apesar do documento já ter aí alguns anos de publicação, essa padronização. Então, o murmúrio vesicular, que é um termo muito comum, é um termo inadequado, é um termo ultrapassado. O correto é que você se refira a isso como som pulmonar. Então, som pulmonar presente, com ruído, sem ruídos, e os ruídos são aqueles: roncos, sibilos, crepitações finas, crepitações grossas. A gente usava muito o termo estertores, né? É um termo que foi substituído por crepitações, estertores bolhosos, estertores subcrepitantes, enfim. E cada hora a gente vê uma invenção nova em relação à terminologia da ausculta. E não, a gente tem que padronizar. A gente tem que ter um norte, e a gente tem um documento que mostra esse caminho, que nos traz o que é importante. E além de determinar qual é o ruído adventício, é importante a gente dizer onde que a gente está auscultando, né, aquele ruído, no terço inferior do lobo superior, do lobo esquerdo, no terço superior do lobo direito. Então a gente vai fazendo... Do pulmão, no caso. Do pulmão. Então a gente vai fazendo essa diferenciação em relação à localização para direcionar as nossas condutas e intervenções também. Isso, muitas vezes você vai ter o som que vai ser difuso, né? Você vai ouvir de forma global nos 2 hemitórax, mas algumas vezes você vai ouvir mais concentrado em alguma região, porque a gente sabe que os pulmões anatomicamente são diferentes, têm estruturas diferentes, e eu posso ter condições que são focais, localizadas em um lobo de determinado pulmão, e pode ser também só unilateral, ocorrer só em um pulmão. Então eu tenho que fazer a ausculta de forma completa, preferencialmente anterior e posterior. Nosso pulmão, anatomicamente, ele é muito maior atrás do que na frente, mas na terapia intensiva nem sempre isso é possível. Alguns pacientes a gente consegue fazer, aqueles que estão mais ativos podem sentar à beira-leito, podem se deslocar anteriormente, mas tem outros que não, a gente vai ter que se contentar com a ausculta anterior e dali extrair essas informações. Então, pessoal, vamos finalizando aqui o nosso 3º vídeo da série Avaliação Fisioterapêutica na UTI. A Mai tem um recado para vocês agora. A gente queria que vocês curtissem, compartilhassem, né, com os colegas de vocês, colegas de trabalho, colegas de faculdade, professores, enfim, para que a gente possa divulgar esse material para o máximo de pessoas, né, e a gente sabe o quanto que é importante essa avaliação, né, ainda mais ela sendo realizada de uma forma sistemática. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, algum comentário, deixa aqui embaixo pra gente, isso é muito importante, isso facilita o nosso entendimento em relação ao que está chegando até vocês e a gente pode também de alguma forma interagir com vocês, isso vale muito, muito pra gente. Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau.